Alguém fala com você e, antes mesmo da última palavra sair da boca dessa pessoa, sua resposta já está pronta na sua cabeça. Você nem terminou de ouvir de verdade. Já estava formulando o que ia dizer. Isso acontece o tempo inteiro, em quase toda conversa. E você nunca parou para perceber quantas vezes decidiu antes mesmo de entender o que realmente estava acontecendo à sua frente. Existe uma diferença enorme entre ouvir e observar, e quase ninguém aprende essa diferença na prática. Ouvir é passivo, é deixar o som chegar até você. Observar é ativo, é decifrar o que está por trás do som, do gesto, da pausa antes da frase, do jeito que os olhos desviam num certo momento. Chame isso de o atraso entre ver e agir. Quanto menor esse atraso, mais você reage por impulso. Quanto maior esse atraso, mais você enxerga antes de se mover. Isso muda tudo. Há 5 séculos, Nicolau Maquiavel vivia cercado de conselheiros que falavam bonito e escondiam facas nas mangas, de aliados que sorriam de frente e negociavam pelas costas, e ele aprendeu, na prática mais dura possível, que quem age primeiro geralmente perde para quem observa primeiro. Ele não escreveu sobre como as pessoas deveriam se comportar num mundo justo. Escreveu sobre como o poder realmente se move entre pessoas reais, cheias de interesse próprio, e a observação sempre foi a primeira arma de quem sobrevive nesse jogo, muito antes de qualquer ação ser tomada. Hoje você vai conhecer 5 leis de observação, usadas consciente ou instintivamente, por quem sempre parece estar um passo à frente de qualquer situação. Ao final deste vídeo, você vai entender por que agir rápido demais quase sempre é sinal de fraqueza estratégica, não de força, e vai começar a notar em tempo real o momento exato em que você deveria estar observando e ainda está reagindo. E aqui está o efeito colateral que ninguém avisa. Depois de aprender a olhar dessa forma, você não vai mais conseguir voltar a agir no piloto automático como fazia antes, porque vai perceber, incomodamente, quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas sem observação nenhuma, só impulso vestido de certeza. Se você é do tipo que decide rápido e se arrepende depois, essa é a parte do vídeo que mais vai te interessar, porque a 5ª lei é a que separa quem observa de verdade de quem só finge estar prestando atenção. A primeira lei é observar antes de responder, não durante. A maioria das pessoas, numa conversa, está ocupada formulando a própria resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando, o que significa que metade da informação se perde no caminho, sem nem ser processada de verdade. Maquiavel entendia que quem responde rápido demais geralmente responde ao que imaginou que a outra pessoa quis dizer, não ao que ela realmente disse. E essa diferença, pequena na aparência, custa caro nas decisões grandes. Imagina uma negociação de trabalho onde alguém propõe um valor abaixo do esperado. A reação impulsiva é já argumentar de volta, listando motivos antes mesmo de entender por que aquele valor foi oferecido daquele jeito. Uma abordagem mais eficaz é deixar a proposta completa terminar, em silêncio, processando cada detalhe, e só depois de alguns segundos de pausa real, formular uma resposta que responda exatamente ao que foi dito, não ao que você presumiu. Chame isso de técnica do silêncio processual. Você separa completamente o momento de ouvir do momento de responder, sem deixar os dois se misturarem dentro da sua cabeça. Isso muda a qualidade de qualquer resposta que você dá. Mas essa é só a primeira camada. A 2ª lei exige que você observe algo que a maioria das pessoas nem sabe que existe: o padrão por trás do comportamento repetido. A 2ª lei é observar padrões, não momentos isolados. Um comentário fora do tom, um atraso, uma resposta seca isoladamente não significam quase nada. Mas quando esses pequenos sinais se repetem, formam um desenho que revela muito mais do que qualquer palavra dita diretamente. Maquiavel entendia que julgar alguém por um único gesto é um erro tão grave quanto ignorar um comportamento que se repete sistematicamente, porque o padrão é sempre mais confiável do que o incidente isolado. Pensa numa pessoa que todas as vezes que você tem uma boa notícia, muda de assunto rapidamente ou faz um comentário que esfria o momento. Uma vez é coincidência, 3 vezes é padrão. E padrão é informação real sobre quem essa pessoa é perto de você. Chame isso de arquivo silencioso. Em vez de reagir a cada episódio isolado, você guarda, observa, compara ao longo do tempo e só então tira conclusões, baseadas em repetição, não em impressão do momento.
Isso protege você de tanto julgar rápido demais, quanto de ignorar sinais que já deveriam ter sido percebidos há muito tempo. Mas existe uma terceira lei, ainda mais desconfortável, porque ela exige observar algo que a maioria evita olhar de frente: a própria reação interna. A terceira lei é observar a si mesmo antes de observar o outro. A maior parte das pessoas gasta toda a energia tentando decifrar as intenções alheias e esquece completamente de perceber o que está sentindo, por dentro, naquele exato momento, antes de agir. Maquiavel entendia que um governante que não conhece as próprias fraquezas está sempre mais vulnerável do que um governante que conhece exatamente onde pode ser atingido, porque quem se conhece antecipa a própria reação antes que ela aconteça de forma descontrolada. Imagina alguém sentindo o coração acelerar durante uma discussão. A maioria ignora essa sensação e continua argumentando cada vez com mais intensidade, sem perceber que já está sendo guiada pela emoção, não pela razão. Parar por um segundo, notar internamente que o corpo já está reagindo, é o que permite escolher a próxima ação em vez de simplesmente ser levado por ela. Chame isso de checagem interna. Antes de julgar qualquer situação externa, você audita rapidamente o próprio estado emocional, porque uma leitura distorcida por dentro sempre gera uma decisão distorcida por fora. Mas existe uma quarta lei, que vai além de observar pessoas. Ela exige observar o próprio ambiente como um todo. A quarta lei é observar o cenário inteiro, não apenas quem está falando. A maioria das pessoas foca inteiramente em quem está na sua frente e ignora completamente o contexto ao redor. Quem mais está presente? O que motivou aquela conversa a acontecer justo agora? O que está em jogo, além do que está sendo dito? Maquiavel entendia que quem enxerga apenas o adversário direto, ignorando quem observa de longe, ou quem se beneficia do resultado daquela disputa, está jogando com informação incompleta, por mais inteligente que pareça no momento. Pensa numa reunião de trabalho onde alguém critica sua ideia na frente do grupo inteiro. Focar apenas na crítica em si é enxergar só metade da cena. Observar quem mais está na sala, quem concorda silenciosamente balançando a cabeça, quem evita olhar para você, revela muito mais sobre a dinâmica real daquele momento do que a crítica isolada jamais revelaria. Chame isso de leitura de sala. Você amplia o campo de visão além da fonte direta da provocação e passa a enxergar o tabuleiro inteiro, não apenas a peça que acabou de se mover. Isso muda completamente a qualidade das suas próximas decisões. Mas existe uma quinta lei, a mais rara de todas, porque ela exige uma paciência que a maioria das pessoas simplesmente não tem. A quinta lei é observar sem sentir necessidade de concluir na hora. Existe uma pressão social enorme para ter uma opinião pronta sobre tudo, imediatamente, no segundo em que algo acontece. Mas Maquiavel entendia que decisões apressadas, tomadas antes que toda a informação necessária estivesse disponível, quase sempre custavam mais caro do que a paciência de esperar mais um pouco antes de agir. Pensa numa situação em que você recebe uma notícia difícil ou uma informação incompleta sobre alguém e sente vontade imediata de tomar uma atitude drástica ali mesmo, na hora. A pessoa que observa de verdade permite que a situação se desenrole um pouco mais antes de tirar qualquer conclusão definitiva, porque sabe que a primeira versão de qualquer história, raramente, é a versão completa. Chame isso de suspensão do veredito. Você observa, guarda, espera mais informação chegar, e só decide quando o quadro estiver realmente completo, não apenas quando a ansiedade de decidir estiver forte demais para ignorar. Essa é a lei mais difícil de praticar, porque vai contra o instinto de resolver tudo rápido. Mas é exatamente ela que separa quem realmente observa de quem só finge estar analisando, enquanto já decidiu tudo por dentro. Nada disso significa virar uma pessoa fria, desconfiada de tudo e de todos, incapaz de confiar em ninguém. Significa simplesmente inverter a ordem que a maioria segue sem perceber. Primeiro observar, depois agir, em vez de agir primeiro e observar as consequências depois, quando já é tarde para mudar o resultado. Lembra daquela resposta que você já tinha pronta antes mesmo da outra pessoa terminar de falar, lá no início deste vídeo? Da próxima vez, deixa essa resposta esperar um pouco mais antes de sair. Vivemos em 2026
numa era de infodemia total. Notificações, opiniões, estímulos chegando de todos os lados o tempo inteiro, exigindo reação instantânea sobre absolutamente tudo. E é exatamente por isso que observar virou uma habilidade rara, quase extinta, num mundo treinado para reagir antes de entender qualquer coisa direito. Me conta nos comentários. Qual dessas 5 leis de observação você sente que mais precisa praticar no seu dia a dia? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque essa é só a base de um caminho bem mais profundo. E se você quer entender o que acontece depois que você aprende a observar tudo antes de agir, que é como transformar essa observação em vantagem estratégica real, tem um vídeo aqui no canal esperando exatamente por você. Te vejo lá!